Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago, hoje é a nossa aula de número 5. E pessoal, quero explicar para vocês o porquê desse número 5, porque nós reiniciamos a contagem das nossas aulas com o início do segundo semestre. Então, como essa decisão foi tomada agora, na semana passada eu havia colocado como sendo sequência ainda do semestre passado. Então a gente encerrou ali no vídeo 25 e hoje seria o nosso quinto vídeo já de retorno do segundo semestre, a nossa quinta videoaula. Então por isso esse número 05, só explicando aí para vocês, tá, gente? E também falando que hoje eu estou sem poder utilizar a Khan essa semana, porque eu passei por alguns problemas técnicos aqui com o meu computador. Acho que a memória dele está um pouquinho ruim. E aí toda vez que eu ligo a Khan, dá interferência no vídeo, o computador trava e eu não consigo gravar a aula para vocês. Então, infelizmente, a gente vai ter que ficar apenas com a voz nessa semana, tá? Se ele voltar a melhorar nas próximas aulas, retorno novamente com a minha imagem. Mas a gente vai ter a interação e tudo lá na sala de bate-papo. Vocês vão poder me ver lá, vão ao vivo, né? Quem quiser, nos sábados agora. Então vai ficar melhor essa nossa interação para tirar dúvidas, alguém que tem alguma dificuldade na matéria. Então a gente vai fazer, a aula de hoje vai ser uma aula de correção, tá pessoal? Então peço já que vocês já busquem o material de vocês, que foi aquele PDF da nossa aula da sexta-feira passada, que foi sobre o Present Continuous. Nós vamos fazer hoje a correção daquela atividade, com foco ainda na habilidade 20 do sexto ano, que é utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. Então vamos lá? Dá um tempinho aí só para vocês pegarem aí a correção, porque a atividade da nossa aula de hoje é fazer a correção da atividade da sexta-feira, só isso. Então agora eu estou fazendo assim, que eu acho que fica melhor, fica mais leve para vocês. Apenas uma ou duas atividades por semana, ao invés de 3, 4 atividades, porque sobrecarrega muito vocês e vocês não conseguem dar conta juntando com as atividades de todas as disciplinas. Então a gente vai fazer assim nesse ritmo: uma atividade, uma correção, uma interação e um bate-papo, né? Uma live, digamos assim. Intercalando isso, não necessariamente nessa ordem, mas variando ou acrescentando alguma outra estratégia para que fique melhor para vocês, tá bom? Então, espero todos vocês. Agora eu vou mudar de tela. Vamos para o Word, onde eu vou abrir a atividade e fazer a correção com vocês. Bom, pessoal, então já encontramos aqui na nossa atividade, né? Aqui eu converti o arquivo PDF para o Word, porque eu acho que fica melhor para poder responder. Então, vocês preencham aí o cabeçalho, coloquem o nome, a turma de vocês. É importante agora, pessoal, eu quero pedir uma coisa a vocês, que agora, ao identificar as atividades de vocês, além do nome, coloquem também a turma, tá? Oitavo A, oitavo B, oitavo C, que é muito importante para mim, tá? Porque agora o registro das atividades de vocês está sendo feito em turmas separadas. Antes estavam todos os oitavos agrupados, mas agora não, o registro está sendo feito em fichas separadas, então já me ajuda muito, porque às vezes eu não me lembro qual é a turma de determinado aluno. Houve também aquela mudança lá ainda no tempo do presencial, alguns alunos que eram de uma turma passaram para outras, e aí fica assim um pouco confuso para mim identificar a turma de cada um. Então vocês, sempre que forem me entregar alguma atividade, já coloca lá: professor, aluno tal, 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 oitavo A, B ou C. Beleza? Agradeço muito a vocês se puderem fazerem isso por mim. Então vamos lá, pessoal. Na nossa atividade da aula da sexta-feira, foi uma atividade sobre present continuous, utilizado na forma afirmativa, na qual nós iríamos trabalhar com o verbo to be, seguido de um verbo com ing. Então, na primeira questão, ela vai tratar apenas do uso do verbo to be, como ele é aplicado na forma afirmativa do present continuous, ou seja, como uma forma de treinar mesmo vocês a adequarem o verbo to be ao sujeito da frase. Então não tem mistério. Para responder essa primeira questão, a gente tem que retornar lá ao verbo to be, no presente do indicativo, lá que vocês estudaram no sexto ano, aquela velha conjugação: I am, you are, he, she, it is,
we, you, they, are. Então, para cada tipo de sujeito, a gente utiliza uma dessas três formas do verbo to be. Então, na letra A, como o sujeito é she, eu utilizei o verbo to be is, porque he, she, it, a gente usa is, e também para o singular. Na letra B, o sujeito é eles, they, é plural, então eu utilizei o verbo to be are. Na letra C, o sujeito é I. O I é o único sujeito que tem uma forma exclusiva do verbo to be só para ele, que é a forma am, que não é utilizado com mais nenhum outro sujeito. Então, ficou I am, drink lemonade. Letra D, it is raining at the moment. You are sitting in my chair. He is listening to music. Então, ó, da A até a F, super fácil. É só você olhar o pronome e adequar o verbo to be a cada um deles. Porém, da letra G em diante, ele utilizou palavras diferentes de pronomes. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Na letra G, o sujeito é my sister, minha irmã. Toda vez, pessoal, que o sujeito for singular, por exemplo, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, Mike, Sarah, nome de uma pessoa apenas, ou seja, singular, você vai utilizar o verbo to be is, tá certo? Então, my sister is doing her homework, porque aí o sujeito é singular, é apenas minha irmã, só uma pessoa. Na letra H, o sujeito já é plural. Vejam, her children. Children é um plural irregular. Children é crianças, que é o plural de child. Então, é mais de uma criança. Então, sempre que a frase, o sujeito for plural, vocês vão aplicar o verbo to be are, ok? Então, singular, usem is, plural, usem are. Vejam o que acontece na letra I, preste atenção. John and I. Aqui, se você não prestar atenção, você iria olhar apenas o John ou somente o I. Então, você poderia usar is para o John ou poderia usar o and para o I. Porém, aí é John and I. Esse and está indicando que são duas pessoas, John e eu. Então, aí é um sujeito plural. Então, você tem que usar o verbo to be are, ok? Já na letra J, o sujeito é novamente o nome de apenas uma única pessoa, Helen. Então, ele está no singular. Helen is going to Santa Catarina. Então, Helen vai para Santa Catarina. Então, ficou nessa ordem. Is, are, an, is, are, is. Da A a J. Já na segunda questão, a gente tinha que observar essa imagem. Vocês tinham que observar esta imagem e completar este texto sobre a imagem utilizando esses verbos aqui, ó, o verbo drink, eat, have, listen, play, rain, read, sit, talk e write no presente contínuo. Ou seja, primeira coisa, a gente tinha que saber o significado de cada um desses verbos. Então, vamos lá. Drink é beber, eat, comer, have, ter, listen, ouvir, play, jogar, rain, chover, read, ler, sit, sentar, talk, conversar ou falar e write, escrever. Para usar esses verbos aqui no presente contínuo, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos utilizar um dos verbos to be, am, is ou are, e pegar o verbo que ele deu aqui e acrescentar ing, para que a ação fique dando um sentido de que está em andamento. Então, vamos lá. Hi everyone, we are on holiday in Germany, but the weather is bad today. Então, oi a todos, nós estamos num feriado na Alemanha, mas o clima está ruim hoje. O que está acontecendo aqui no clima? Você observa que está tendo chuva, então está chovendo. Então, o sujeito it, com o it aqui, ó, mesmo da letra D, a gente usa o verbo to be is, por isso que ele treinou vocês primeiro ó, o verbo to be. Então, eu acrescento is concordando com it, e o verbo chover, que é o verbo rain, eu acrescento ing, e ele vai ficar raining, chovendo, está chovendo. We, nós, aqui ó, temos aqui um we, né? Não temos o we na primeira questão, mas o we significa nós, é mais de uma pessoa, então eu uso o verbo to be are.
O que eles estão fazendo? Todos nós, todos eles, nós estamos sentados em um café neste momento. Ó, isso aqui é tipo um café, uma cafeteria, alguma coisa assim, né? We are sitting in a cafe at the moment. Estamos sentados em um café neste momento. I've got my computer. Ó, eu estou no meu computador e eu estou no meu blog. O que a pessoa faz num blog? Ela escreve, né? Então, she is writing, I am writing. O verbo writing termina com E. Precisamos retirar o E e acrescentar ing. O verbo sitting ficou com 2 T's, porque ele é terminado em consoante, vogal, consoante. Então, a gente precisa seguir aquela regra de dobrar a última consoante antes do ing, tá? Rain, não, só acrescentei o ing normal. Sitting, dobrei a letra T e acrescentei o ing. Writing, retirei o E e acrescentei o ing. Então, já usamos o verbo chover, o verbo sentar e o verbo escrever. Vamos continuar. Minha irmã, my sister, to music. O que a gente faz com música? A gente escuta. Então, vou usar o verbo listen, ouvir, escutar. My sister is listening, que é o mesmo do my sister is listening to music. Então, listen, eu acrescentei ing sem modificar nada. My brothers aren't in the cafe. Meus irmãos não estão no café, ó. Não estão aqui no café. Eles estão aqui fora. É os únicos que não estão na mesa. O que eles estão fazendo, ó, com a bola? They are playing football in the rain. Estão jogando futebol na chuva. Então, usei o verbo play, que é o verbo jogar, terminado em vogal mais y, segue a regra do ing normal, playing. Minha mãe, o que a minha mãe está fazendo? Falando com as amigas dela ao telefone. Então, a mãe dela é essa daqui, ó, que está com o telefone. Então, falar é o verbo talk. My mom is talking to her friends on the phone. And my dad, e o pai? My dad, he is the newspaper, jornal. O que a gente faz com o jornal? A gente lê. Então, o verbo read, que é o verbo ler. He is reading the newspaper. Oh yes, and my grandparents are here too. E meus avós estão aqui também. O que os avós dele estão fazendo? Ó? Estão comendo um bolo, né? They are eating cakes. Estão comendo bolos. I haven't got a cake, but I am drinking fruit juice. Então, ele usou o verbo drink, que é o verbo beber. Ela não está comendo bolo. O verbo comer é o verbo eat. Mas ela está fazendo o quê? Ela está tomando um suco. Então, bebendo, tomando é o verbo drink. She is drinking fruit juice. I like it. We are... Aí só sobrou um verbo, que é o verbo have. Nós estamos passando um ótimo momento. We are having a good time. Essa expressão having a good time é se divertindo, tendo um bom momento, estando felizes e bem. Tá certo? Então, essa foi a correção da nossa atividade de hoje, pessoal. Então, pessoal, essa foi a nossa correção da aula da atividade 4. E a atividade de hoje é apenas assistir a este vídeo e fazer a correção aí da atividade de vocês, vendo o que vocês colocaram e comparando com a correção que eu fiz aí no vídeo, tá? Se tiver alguma coisa para você alterar, você faz um comentário lá no Mob Família ou no WhatsApp. Professor, precisei alterar a letra tal e tal. Essa opção aqui eu tinha botado assim, na verdade era assim, tá? Apenas para justificar alguma mudança que você tenha feito. Para me saber que você realmente acompanhou e fez a correção, tá? Sempre tem alguma coisa ali que a gente precisa arrumar, né? A gente quase nunca acerta tudo 100%. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa semana. Thanks for watching. Bye, bye.